E isso tem pessoas que acham excelente, tem outras pessoas que preferem o aspecto mais antigo, mas de todo jeito encontra-se um ponto de convergência. Aí você falou sobre xamanismo, sobre Umbanda, né? Legal que a Umbanda é um receptáculo que capta um pouco de tudo, né? Uhum. E o poder da ancestralidade. Como funciona o poder da ancestralidade? Esses aspectos que estão dentro do inconsciente coletivo, que a perder de vista vão passando de geração para geração dentro do seu trabalho. Todos os trabalhos têm ancestralidade, porque, na verdade, não é o trabalho, são as pessoas que participam desse trabalho, né? Então, seja lá o trabalho que é feito, todos os participantes, mesmo que seja uma assistência, né, que está ali só para receber aquilo e tudo mais, tem uma ancestralidade. E o interessante é que essa ancestralidade, ela foi feita um trabalho porque você esquecesse dela. Então, quando você vai olhar um trabalho de lavagem, por exemplo, cerebral, nunca a família participa. Quando é uma lavagem mesmo, eles vão pegar os jovens e aí eles vão fazer aquela lavagem total. Ou que seja uma pessoa mais jovem, a família não está junto. Então, eles vão tirando da família, né? Porque você consegue manejar melhor quando você tira as bases sólidas dessa pessoa. E a base sólida é a família, né? Família que eu quero dizer que pode ser uma tribo, onde o filho que nasce dessa Índia é filho de todos, mas é sólido, né? Existe ali uma visão e um procedimento de tudo que se faz. E quando nós falamos de família, e que essa família também pode ser essa tribo toda, existe mais do que nunca o respeito e o respeito pelas histórias, pelas as histórias do passado, e o respeito pelo mais velho, o ancião, anciã, que é ele que vai manter a tradição. Então, a tradição não é mantida pelo jovem, a tradição é mantida pelo mais velho. Então, existe um respeito muito grande. Quando eu falo dessa tradição, eu não estou falando daquela tradição desses grupos católicos muito malucos, não é isso. Eu estou falando tradição de séculos, né? Não tem, é que eu não posso dizer, né, aqui, mas tudo bem. Família, sei lá o que das quantas, né? Não é assim? Uhum. Então, a ancestralidade, ela é a sua coragem. A sua coragem é a sua ancestralidade. É você entender que você é fruto de vidas e vidas que vieram antes de você. Até porque você precisa entender que a tua história depende das histórias do passado. Coisa que o jovem mal sabe. Ele acha que realmente ele saiu da barriga da mamãe e lá está, e ele é único ali no sentido de que ele veio das estrelas. Uhum. Não se conta mais histórias da família, não se para do lado de um fogão a lenha para escutar histórias. Você vai contar a história para um jovem, na maioria das vezes, né? Ele já não quer. Ah, mas por que você está falando isso, mãe? Não interessa. Interessa porque é a sua história. Quando a gente fala de história, a gente fala de coisas boas e coisas menos boas, certo? E aí é o momento que você começa a enxergar, inclusive, as tuas coisas menos boas. As tuas sombras, muitas vezes, vêm da sua ancestralidade. E a tua coragem, muitas vezes, vem da sua ancestralidade. Entende? Uhum. E quando você fala desse termo também, dessa história, você começa a ter respeito. Respeito por quem sabe mais. E quem sabe mais? O que vive mais. Então, a visão hoje é que aquele que vive mais é o careta. Não é assim? O careta, aquele que não sabe nada. Não. Ele pode não ser nada careta, né? E saber muita coisa. Porque não adianta você fazer cursos e faculdades até fora do país, porque você não tem a experiência de vida. Você ainda não viveu. E isso ninguém tira. É o tempo, temporiô, é o tempo mesmo. Eu estou falando tempo de vida. Né? E o ponto do mais antigo, da pessoa que vem, traz o conhecimento do mais novo. Esses conhecimentos, essa tradição oral que você falou, ela tem muito disso, né? A importância do mais antigo
E do neófito também, né? Porque Isso. senão acaba Isso. essa passagem de Isso. conhecimento de quem sabe mais e o neófito que vai ser iniciado, que vai garantir que na outra geração também se perpetue isso. É tão bonito, né? E as pessoas associam, Farrell, com machismo, com outras coisas que não tem nada a ver. Porque você, recebendo essa tradição, você vai adaptar para o tempo atual. Isso não quer dizer que você precisa trazer também outras coisas que não existem mais, não cabe mais, não dá mais. Porque tradição mesmo não são essas invenções alheias, né, que você vai criando no seu dia a dia ali. É a raiz. Então, continua, e é sabedoria também, e você adapta para os tempos atuais. Não quer dizer que você parou no tempo. Não, não é isso. Né? O tempo é muito relativo também. Então, quando você tem o conhecimento, você se torna uma pessoa mais segura de quem você é. Por isso que todas as vezes que eu ensino, eu coloco a ancestralidade no elemento terra, que muitos colocam no ar. Eu coloco na terra, porque para mim são raízes sólidas. Né? Então eu deixo o ar para outras questões. Raízes sólidas é necessário. Mesmo que você tenha sido adotado, é importante saber que você é adotado. É importante você ter algum conhecimento sobre isso, porque querendo ou não, está no teu sangue. E muitas coisas você não gosta, que você mesmo traz e você não gosta, aquilo te incomoda, é importante que você enxergue e que você vá buscar aquilo que te incomoda. Porque vai sempre existir, se você não olhar mesmo, né? E você acaba não controlando aquilo que você não gosta. E tudo tem polaridade, você sabe disso. Então, quanto mais luz, mais escuridão. Quanto mais você sabe, mais você vai ser testado e vai ser cobrado e etc. Tem isso, né? Vai se distanciando, né? Então vai criando essa polaridade. Você precisa conhecer esse outro lado de equilíbrio, né? E isso não está claro, porque as escolas, nós somos país latino, né? Então, além dele ser ocidental, ele é latino. Então, isso para o latino nas escolas e tudo mais não existe. Você vê em países do Oriente que isso sim é respeitado. Tanto é que você faz as entregas para os ancestrais, que são as suas raízes. Né? Na hora que você vai entregar aqui no Brasil, então quer dizer que é candomblé. Mas não é na rua, é em casa mesmo. Não existe um altar, não existe uma casa que não tenha um altar para entrega de oferendas, agradecendo a sua existência, né, para os teus antepassados. Olha o peso disso. E o peso disso também no aspecto cultural, né? Porque, por exemplo, você vai para a Indonésia. A Indonésia é um país de maioria muçulmana, Sim. Beleza. Só que se você for para Bali, ali não é a maioria muçulmana, né? Traz o indiano. O indiano. O hindu. Eles fazem muitas oferendas em todos os lugares e tá tudo legal. Agora, essas oferendas são muito ancestrais dentro do oriental. Quando a gente traz para o Brasil isso, é mal interpretado por conta das influências que a gente recebeu de forma de colonização e tudo mais, e uma série de outras coisas. E aí que você entra num ponto sempre que eu gostaria que você falasse, que é o empírico, muitas vezes, a pessoa tem aptidão, só que não é uma questão de luxo o estudo. Qual é a importância do estudo? Por quê? A pessoa vai fazer o benzimento, a pessoa vai dar um atendimento, vai ser um médium de forma muitas vezes empírica, tá? Natural. Só que qual é a importância do estudo e do preparo com outras pessoas que vieram antes, né? Como o estudo nesse caso, no nosso caso, é muito porque não tem essa passagem oral, certo? E mesmo que tivesse ainda uma passagem oral, ainda a gente sabe que é necessário estudo porque o mundo ficou maior. Naquela época, o mundo era aquela tribo, era aquele lugar, era aquele espaço, né? Já pré-determinado. O estudo, ele ajuda para que, então, você também não fique viajando nas ideias.
ele te dá um norte para você falar, opa, peraí, eu tô viajando completamente nisso aqui, que a gente acaba vendo muito, até para quem incorpora, que tem a influência do médium, você vê que não é a entidade ali, isso não quer dizer que você está, de certa forma, tem uma consciência, você sabe onde você está, você está dentro de um parâmetro para não entrar nas viagens, tirar a roupa, não é isso. Mas você tem que estudar cada vez mais para você trazer também esse conhecimento para você ter o pé no chão. Isso aí tá demais, né? Isso aí tá uma loucura. Quando eu falo estudar, é estudar vários escritores, inclusive, por recomendação, óbvio, né? Porque tem muita coisa ruim, mas você estudar vários, para você também criar a tua forma de isso aqui faz sentido para mim, isso aqui faz menos. Isso não quer dizer que não existe. E estudando também faz com que você respeite mais as outras linhas, as outras coisas, as outras ideias, porque abre a tua cabeça. O que eu peço sempre é que a gente não fique só no estudo, porque agora entra numa onda de estudar tanto, e aí você pergunta, mas o que você está pondo em ação? Não está, então não adiantou nada. Não basta só estudar, você tem que experienciar aquilo que você, se fizer sentido, aquilo que você está estudando. Porque são as experiências que, de fato, vão galgar essa sabedoria. E as similaridades também, né? Porque, às vezes, nós temos muitos reis e rainhas da teoria, né? Isso. Esse que é o grande X da questão. O que vai fazer de diferente? O que vai fazer em relação à contribuição? Isso. Se a pessoa está só inchada de conhecimento, vai dar até mal. Eu acredito que passa mal. O ego cresce, o ego vai lá para cima, e quando a gente está falando das piores coisas que nós temos, é o nosso ego, não o ego natural, de você se resguardar, de você fazer as coisas direitinho ali para não morrer antes da hora, né? E não é isso que eu estou dizendo. Tomar banho, né? Atravessar a avenida, olhar direitinho, não é isso. Até esse auto-amor que esse ego traz, não é o de sobreposição ao outro, né? Porque aquele ego enorme, ele sobrepõe o outro não existe, é só você. Não é isso. Mas quando você estuda demais e você não pratica, e para mim, no meu caso, eu sempre acreditei que estudo ele vale quando você também coloca em prática para dividir com pessoas, ajudar de alguma forma, senão você vai guardar só para você aquilo tudo, né? Também não faz sentido.